Olá, pessoal, e sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Miss Danger, a drag queen bonita, a drag queen perigosa, a drag queen vampira. E hoje eu tenho que contar para vocês a história de como foi o processo de criação do meu novo livro, O que as Crianças Ouvem. Esse é o nome do livro, O que as Crianças Ouvem. Vou deixar a capa dele aqui para vocês verem. Eu revelei a capa um sábado aí de janeiro. E olha, antes de escrever esse livro, eu não tinha o costume de desenhar. E como eu queria fazer tudo o máximo possível, 0800, como eu queria fazer tudo eu mesma tomei a atitude de começar a desenhar para fazer as ilustrações. E fui eu mesma que desenhei a capa do livro. Eu tenho aqui, ó, o desenho da capa. Eu fiz à mão com caneta preta. Eu decidi usar a técnica de desenhar com caneta preta porque é por causa da minha irmã, Aline. Ela faz uns desenhos maravilhosos. Ela também faz desenho de caneta. Eu achei lindo o desenho que ela fez uma vez de caneta e eu quis usar a mesma técnica. Daí eu fiz isso aqui. A primeira tentativa está aqui dentro para a gente ver como que evoluiu. Então eu comecei nesse aqui e evoluí para esse. A técnica de sombra que eu usei foi a rachura, que é quando a gente usa linhas em pé e deitadas para fazer sombra, ó. Eu adorei essa capa no início do livro, eu não sabia que ia ficar assim. E as ilustrações do livro são um desenho aí icônico para cada uma das histórias desse livro. São 7 histórias sobre 9 crianças que fizeram coisas terríveis porque elas ouviram o que não deveriam ouvir. E no começo de cada história tem um desenho. O primeiro desenho é esse, o desenho da cruz, uma cruz bem bonita, é um pingente de colar. Para se você olhar aqui, ó, tem o espacinho para você colocar a corrente, o pingente. E essa história envolve religiosidade. Tem uma menina, a história é narrada pela menina. E essa menina ela sofre de um maltrato que a mãe dela fala, que a mãe dela faz. Essa menina é xingada e ofendida pela mãe, simplesmente por ser criança. E conforme vai se desenrolando a história, você vai percebendo pelo olhar da menina quais são os vários problemas de que aquela família está envolta. É uma família em crise, uma família tradicional brasileira em crise, quem diria, né? E vamos pro próximo. O próximo desenho eu acho que eu coloquei aqui mesmo. A próxima história se chama Menino Doente. Menino Doente. E o desenho é de uma banana. Olha como ficou bonita minha dupla de bananas. É. Mas se o título da história é Menino Doente e o desenho é banana, qual é a relação? Qual é a conexão? Então, isso na verdade eu criei essa história a partir de uma história da minha infância. Nessa história o menino ele tem que ir para o mercado sem a lista de compras, e estando sem a lista de compras ele é suscetível a errar alguma coisa, né? E acontece que a mãe dele pediu para ele comprar uma dúzia de bananas e ele leva uma dúzia de batatas. Isso é uma história que aconteceu comigo. Eu já fiz isso uma vez quando eu era criança. Levei uma dúzia de batata para minha mãe. Nem sabia o que ela ia fazer com as bananas, nem sabia se era só para a gente comer ou se era para fazer um bolo de banana, mas eu levei batata no lugar. Então, nessa história aqui, essa história tem uma coisa que aconteceu comigo. A terceira história do livro tem o desenho da tesoura.
Nossa, essa história, ela, por ter uma tesoura, vocês já sabem que a história vai, que a história vai ter um final sangrento. É uma história de uma menina que ela foi ofendida com relação ao seu corpo. Nessa história, uma amiga da escola dela, uma vez olha para ela e simplesmente fala para a menina, olha só a cabeça da criança, fala para a menina que ela deveria fazer cirurgia bariátrica. Daí essa menina volta para casa, coitada da menina, ouviu uma coisa dessa. Não estava preparada, não é idade para ela, ela não estava na idade, nem na idade certa para ouvir uma coisa dessa. Ela volta para casa descontente e ela decide fazer uma coisa terrível que eu não vou contar o que é. Outro desenho de outra história. Esse aqui eu vou deixar por último porque é da última história. Outro desenho de outra história é o desenho desse olho aqui. Um olho lacrimejando. Um olho lacrimejando, não, pode ser porque a criança estava chorando? Sim, pode ser porque a criança estava chorando. Afinal, são histórias de crianças que ouvem coisas que não deveriam ouvir, né? Mas o que eu posso falar dessa história para vocês sem dar spoiler? Dessa história eu não vou falar só para não dar spoiler. Acompanhem minhas redes sociais para saber e acompanhem a data de lançamento do livro se vocês quiserem saber quando é para comprar. Outro desenho interessante, esse aqui eu vou mostrar por último. Outro desenho de outra história é esse aqui, o desenho da taça quebrada. Essa história se chama Casa Vazia. Mas o que a Casa Vazia tem a ver com esse desenho da taça quebrada? Então, essa história é sobre uma menina que ela tem uma coisa que a mãe dela fala que é frescura. Ela diz que é frescura. É uma menina que ela se sente como se ela estivesse sendo sugada o tempo todo. Ela fala para a mãe que ela está sendo sugada o tempo todo, que tem energias, más energias, saindo, más energias em volta dela. Ela diz que tem energia saindo dela e a mãe diz para ela que isso é uma frescura. E o final dessa história vai ter alguma coisa a ver com essa taça quebrada aqui. Outro desenho é esse desenho aqui que ficou lindo! Olha só esse desenho, essa técnica de caneta. Olha só essa rachura, gente. Como ficou linda essa mão dando um soco. E pode ver que não é uma mão para cima, assim. É uma mão para baixo, é um soco mesmo. Essa história se chama Surra. Surra. E o que eu posso contar dela é que nessa história um rapaz, essa mão aqui é a mão de um rapaz da história. Esse rapaz que é dono dessa mão, ele dá uma surra em um de seus colegas da escola. E o interessante, que mais intriga no final, é o porquê que ele deu essa surra e qual foi a coisa que ele ouviu, qual foi a coisa que lhe motivou a dar essa surra no colega. E o último desenho, que eu também achei lindo, é o desenho do fósforo. O fósforo, bom, o palito de fósforo aceso. Nessa história vai ter incêndio, com certeza, já que tem um palito de fósforo aceso. Mas vocês precisam saber quem é que fez o incêndio e por quê. Eu vou dar uma dica. Quando aconteceu este incêndio, várias pessoas foram para as janelas de suas casas, para a sacada, para ver o que estava acontecendo. Mas apenas
apenas duas dessas pessoas que viram o incêndio ficaram indignadas o suficiente para fazer alguma coisa a não ser olhar. E eu gostei muito de ter colocado essas duas personagens na história. Depois vocês vão ver. Então é isso. Esses são os meus desenhos, que tem todos a ver com o meu livro novo. Espero que tenham gostado da minha nova peruca. Essa peruca aqui maravilhosa de cabelo emaranhado é em homenagem a esse livro, né? Porque o que criança lembra? Criança lembra brinquedo. E brinquedo é o quê? Boneca da Barbie. Sabe aquela boneca Barbie que você penteou bastante e o cabelo dela ficou todo desse jeito? É em homenagem às crianças que eu tô usando essa peruca. A boneca Barbie descabelada. Espero que vocês tenham gostado do meu visual. E se quiserem saber mais do meu novo livro, acompanhem lá no Instagram, Miss Danger, Miss Underline Danger Underline. E no TikTok é Miss Underline Danger Underline Melare, que é o meu sobrenome real. Até mais, pessoas. Espero que tenham gostado. Esperem só até a data de lançamento do livro.